Sua mãe tá ficando bobinha. Essas foram as palavras que eu ouvi saindo da boca do meu genro André, enquanto ele achava que eu não estava prestando atenção. Palavras que mudaram completamente minha vida e me mostraram o verdadeiro rosto das pessoas que eu mais amava. Se você quer ouvir mais histórias como essa, se inscreva no canal e aproveite. Já me conte de onde você está ouvindo essa história nos comentários. Meu nome é Beatriz, tenho 68 anos e durante toda a minha vida me orgulhei de ser uma mulher perspicaz e atenta aos detalhes. Criei meus 2 filhos sozinha depois que meu marido faleceu há 15 anos. Construí um patrimônio honesto trabalhando como costureira e depois montando minha própria boutique. Minha casa própria, quitada, num bairro nobre da cidade, sempre foi meu maior orgulho. O resultado de décadas de trabalho duro e sacrifício. Aquele domingo de outubro de 2024 começou como qualquer outro almoço em família na casa da minha filha Patrícia. Ela havia me convidado com aquele entusiasmo exagerado que eu já estava achando estranho nas últimas semanas. Mãe, venha almoçar aqui em casa no domingo. Vou fazer aquela lasanha que você adora. Algo no tom dela me incomodou, mas eu atribuí à minha imaginação. Quando cheguei naquela manhã ensolarada, tudo parecia normal à primeira vista. Patrícia me recebeu com um abraço apertado demais, sorriso largo demais. André, meu genro há 10 anos, estava na sala assistindo futebol e me cumprimentou com um aceno de mão que me pareceu displicente. Oi, dona Beatriz, tudo bem? Ele nem levantou do sofá. Durante o almoço, comecei a perceber coisas que meu instinto de mãe não conseguia ignorar. Patrícia e André trocavam olhares que eu não conseguia decifrar. Não eram olhares de cumplicidade amorosa, mas algo mais calculista, quase conspiratório. Cada vez que eu fazia uma pergunta sobre o trabalho deles ou sobre os planos para as férias, eles respondiam de forma evasiva e rapidamente mudavam de assunto. Mãe, e aquela sua vizinha, a dona Carmen? Como ela está? Patrícia perguntou do nada, interrompendo justamente quando eu estava comentando sobre minhas economias. Patrícia, eu estava falando sobre a aplicação que o gerente do banco me ofereceu. Ah, depois você me conta, mãe. Agora quero saber da dona Carmen. O sorriso dela era forçado, os olhos fugidios. André limpou a garganta e olhou para Patrícia de um jeito que me fez sentir um frio na espinha. Era como se eu estivesse atrapalhando uma conversa importante que eles precisavam ter. Como se minha presença fosse inconveniente na casa da minha própria filha. Depois do almoço, enquanto tomávamos café na sala, a situação ficou ainda mais estranha. Eu mencionei que estava pensando em reformar o banheiro da minha casa e vi André cutucando Patrícia com o cotovelo discretamente. Os dois trocaram um olhar rápido que não passou despercebido por mim. Mãe, você não acha que está ficando muito trabalhoso cuidar daquela casa grande sozinha? Patrícia perguntou de repente, com uma doçura artificial na voz. Trabalhoso? Filha, eu cuido daquela casa há 30 anos. Conheço cada canto, cada problema. Por que você está perguntando isso? Não é nada, mãe. É só que a gente se preocupa com você, sozinha naquela casa enorme. André se intrometeu. É verdade, dona Beatriz. A senhora não está mais tão jovem. Uma queda, um acidente. Senti meu corpo inteiro ficar tenso. Não estava mais tão jovem? Eu que caminhava 5 quilômetros por dia, que fazia pilates 3 vezes por semana, que tinha mais disposição do que muito jovem por aí? André, eu estou perfeitamente bem. Obrigada pela preocupação. Minha voz saiu mais seca do que eu pretendia. Eles trocaram outro olhar, e dessa vez eu vi algo que me gelou o sangue. Irritação. Patrícia estava irritada com minha resposta, como se eu tivesse estragado algum plano. Foi então que precisei usar o banheiro. Levantei-me da poltrona e, quando estava quase saindo da sala, ouvi André começando a falar em voz baixa. Amor, eu já te disse que... Mãe, o banheiro está livre. Patrícia gritou, interrompendo André abruptamente. Enquanto caminhava pelo corredor, meu coração estava acelerado. Algo estava muito errado. Anos de experiência de vida, de criar filhos, de observar pessoas, me diziam que havia algo acontecendo nas minhas costas. A forma como eles mudavam de assunto quando eu chegava, os olhares secretos, as perguntas sobre minha casa,
A insinuação de que eu estava ficando velha. No banheiro, olhei para o espelho e vi meu reflexo. Uma mulher de 68 anos com a mente afiada, saudável, independente. O que diabos estava acontecendo? Foi quando tive a ideia. Meu celular estava no bolso e eu sabia exatamente como usar a função de gravação de áudio. Meu neto havia me ensinado alguns meses atrás, quando eu queria gravar a receita que minha amiga estava me ensinando no telefone. Saí do banheiro com o coração batendo forte. Voltei para a sala onde Patrícia e André estavam sentados juntos no sofá, conversando em voz baixa. Quando me viram, silenciaram imediatamente. Sabe, acho que vou querer mais um cafezinho, eu disse, mantendo a voz calma. Claro, mãe. Já trago. Patrícia levantou-se rapidamente. Enquanto ela ia para a cozinha, aproveitei que André estava mexendo no celular dele, distraído. Com movimentos discretos, peguei meu celular do bolso, ativei a gravação de áudio e, fingindo que havia derrubado algo, me abaixei e coloquei o aparelho embaixo da mesa de centro, posicionado de forma que o microfone ficasse voltado para onde eles estavam sentados. Deixa eu te ajudar, dona Beatriz. André ofereceu, mas já estava me levantando. Não precisa, filho. Já achei o que caiu. Meu coração estava disparado, mas mantive a expressão tranquila. Patrícia voltou com o café, e eu o tomei lentamente, participando de uma conversa superficial sobre o tempo e os vizinhos. Cada segundo parecia uma eternidade. Eu precisava sair dali e deixá-los sozinhos para conversarem livremente. Sabe, acho que vou embora mais cedo hoje. Estou me sentindo um pouco cansada. Menti. Ah, mãe. Já? Mas ainda é cedo. Patrícia protestou, mas seus olhos contaram outra história. Havia alívio neles. É, filha, preciso passar na farmácia ainda. Mas obrigada pelo almoço, estava delicioso. Despedi-me rapidamente, pegando apenas minha bolsa e deixando propositalmente o celular gravando embaixo da mesa. Na porta virei-me. Ah, Patrícia, acho que esqueci meu celular aí. Posso pegar depois? Preciso mesmo ir agora. Claro, mãe. Eu guardo aqui e você pega quando voltar. Perfeito. Eles nem desconfiariam. Saí da casa com as pernas trêmulas, entrei no meu carro e dirigi até o final da rua. Estacionei e fiquei ali, esperando. Meu celular estava conectado ao fone de ouvido Bluetooth que eu tinha na bolsa. Era a hora de descobrir o que minha filha e meu genro estavam tramando quando pensavam que eu não estava ouvindo. Sentada dentro do meu carro, estacionado no final da rua da casa de Patrícia, conectei meus fones de ouvido Bluetooth ao celular que havia deixado gravando. Minhas mãos tremiam enquanto ajustava o volume. Parte de mim torcia para estar errada, para que tudo não passasse de paranoia de uma mãe superprotetora, mas meu instinto gritava que algo estava muito errado. Os primeiros minutos foram de silêncio, apenas sons de passos e portas se fechando. Então, ouvi a voz de Patrícia mais distante. Pronto, ela foi embora. Graças a Deus. Pensei que ela nunca ia sair. A voz de André soou irritada, impaciente. Aquela mulher é teimosa demais. Meu coração apertou. Aquela mulher? Eu era aquela mulher agora? André, abaixa a voz. Ela pode ter esquecido algo e voltar. A voz de Patrícia estava mais próxima agora. Provavelmente eles haviam voltado para a sala. Relaxa, amor. Ela disse que ia na farmácia. Temos tempo. Ouvi o som de alguém se jogando no sofá. Então, vamos continuar nossa conversa. Você falou com aquele advogado que eu te indiquei? Falei sim. Ele disse que o processo de interdição não é tão complicado quanto parece. Precisamos apenas de laudos médicos comprovando que ela não tem mais capacidade de administrar os próprios bens. Interdição? Meus olhos se arregalaram. Eles estavam falando sobre me internar? Tirar minha autonomia? E como vamos conseguir esses laudos? Sua mãe está mais lúcida do que muito jovem por aí. Você viu como ela reagiu quando sugeri que ela estava ficando velha? André riu com cinismo. Eu sei. Mas o advogado disse que conhece uns médicos que podem ajudar. Claro que vai custar um dinheiro, mas vai valer a pena. Com os documentos certos, a gente consegue a curatela dela. Senti meu estômago revirar.
Minha própria filha estava planejando me internar à força, falsificar documentos médicos. Isso não podia estar acontecendo. Patrícia, você tem certeza disso? Quer dizer, é sua mãe, André disse. Mas seu tom não carregava nenhuma preocupação real, apenas cautela prática. Tenho certeza. André, você não entende. A gente está afundado em dívidas. Seu negócio quebrou. Meu salário mal paga as contas. Enquanto isso, minha mãe está sentada naquela casa de R$500 mil, com economias no banco, vivendo como se fosse uma rainha. É verdade. E o Marcos? Seu irmão não vai questionar? O Marcos mora em São Paulo há anos. Ele mal visita a mãe uma vez por ano. Está ocupado demais com a vida dele para se preocupar com o que acontece aqui. Quando a gente internar ela numa casa de repouso, vai ser tarde demais para ele fazer qualquer coisa. Cada palavra era uma punhalada no meu peito. Marcos era meu filho mais velho, e embora realmente morasse longe, sempre mantivemos contato frequente. Ele me ligava toda semana, conversávamos por vídeo. Como Patrícia podia achar que ele não se importava? E quanto tempo vai demorar todo esse processo? André perguntou, e ouvi o som de latas sendo abertas, provavelmente cervejas. O advogado disse que em 3-4 meses no máximo, se fizermos tudo certinho. Primeiro, a gente começa a espalhar para os vizinhos, para os conhecidos, que ela está esquecendo as coisas, que está confusa. Cria-se uma narrativa, entende? Inteligente. E depois? Depois, a gente leva ela naquele médico que o advogado indicou. Ele vai fazer uns testes. E claro, vai diagnosticar demência inicial ou algo assim. Com o laudo na mão, entramos com o processo de interdição. E ela? Não vai reagir? A voz de André demonstrava preocupação prática, não ética. Claro que vai. Mas aí já vai estar tudo encaminhado. A justiça vai ver que a filha está preocupada com a mãe idosa que está perdendo a capacidade mental. Vão nomear a gente como curadores dela. E a casa? As economias? Patrícia deu uma risada que me fez sentir náusea. Era uma risada que eu não conhecia, fria e calculista. A casa a gente vende imediatamente. Fala que é para pagar uma clínica boa para ela, mas coloca ela numa vagabunda mesmo. O dinheiro da venda quita nossas dívidas e ainda sobra para começarmos de novo. As economias dela a gente transfere para uma conta conjunta, dizendo que é para administrar os cuidados dela. Seu irmão vai receber alguma coisa? Marcos? Nem pensar. Ele abandonou a mãe, mal visita. Por que deveria receber alguma coisa? Eu que estou aqui, eu que cuido dela, eu que vou nos domingos buscar ela para almoçar. A hipocrisia na voz dela era de cortar o coração. Amor, você é brilhante. Sua mãe tá ficando bobinha mesmo. Não percebe nada. Vamos internar ela e vender tudo. Ninguém vai questionar. Você é a filha dedicada, presente, preocupada com a mãe idosa. Exatamente. E sabe o melhor? Ela confia em mim cegamente. Nunca desconfiaria que estou planejando isso. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu ouvia aquilo. A dor no meu peito era física, como se alguém estivesse apertando meu coração com as mãos. Minha filha, minha Patrícia, que eu carreguei no ventre, que criei com tanto amor, que eduquei, que ajudei em todos os momentos difíceis da vida dela, estava planejando me trair da forma mais cruel possível. Quando vamos começar a executar o plano? André perguntou. Já começamos. Você percebeu como fui plantando aquelas sementes hoje? Mãe, você não acha trabalhoso cuidar da casa sozinha? A gente se preocupa com você. Semana que vem vou comentar com a dona Silvia, aquela vizinha fofoqueira da minha mãe, que estou preocupada porque ela andou esquecendo panelas no fogo. Mas ela esqueceu panela no fogo? Claro que não, mas a dona Silvia vai espalhar para o bairro inteiro. Até o final do mês, todo mundo vai estar comentando que a pobrezinha da dona Beatriz está com problemas de memória. Você pensou em tudo, amor. E aquela chata da dona Carmen, que é amiga da sua mãe? Essa vai ser mais difícil. Mas se a gente criar evidências suficientes, até ela vai acabar acreditando. Vou começar a ligar para as amigas dela, dizendo que estou preocupada, pedindo para elas ficarem de olho na minha mãe. O nível de premeditação, de maldade calculada, era chocante. Cada detalhe havia sido pensado,
Cada mentira cuidadosamente planejada. E eu, tola, achava que minha filha me amava, que aqueles almoços de domingo eram demonstrações de carinho. E se ela arranjar um namorado? Ou se quiser fazer testamento deixando tudo para instituições de caridade? André perguntou de repente. Impossível. Minha mãe ainda está de luto pelo meu pai, mesmo depois de 15 anos. E ela nunca faria um testamento sem me consultar. Sempre fui a filha preferida, a mais presente. A filha mais esperta, você quer dizer. André riu, e ouvi o som de beijo. Isso também. Agora vamos parar de falar sobre isso. Você pegou aquele celular que ela esqueceu? Meu sangue gelou. O celular. Ah, não peguei ainda. Deixa eu ver onde ela deixou. Passos se aproximaram. Deve estar na bolsa dela ou... Espera. Está aqui embaixo da mesa. Embaixo da mesa? Que estranho. Sua mãe está ficando velha mesmo, deixando as coisas em qualquer lugar. Patrícia riu. Guarda aí na gaveta. Quando ela voltar para buscar, a gente devolve. O som ficou abafado por alguns segundos, e eu ouvi tirarem algo. Provavelmente estavam guardando meu celular. Mas a gravação continuava porque ainda havia bateria e memória suficientes. Fiquei mais meia hora ouvindo conversas triviais sobre o jogo de futebol, sobre contas a pagar, sobre compras do mercado. Como se não tivessem acabado de planejar destruir minha vida, roubar tudo que construí, me jogar numa instituição como se eu fosse um objeto descartável. Quando finalmente desliguei os fones, estava tremendo inteira. Chorei ali, dentro do meu carro. Lágrimas de dor, de traição, de incredulidade. Como tinha chegado àquele ponto? Onde eu havia errado na criação da minha filha, para que ela se tornasse capaz de tamanha crueldade? Mas enquanto chorava, algo começou a mudar dentro de mim. A dor foi sendo substituída por outra coisa. Indignação, raiva, determinação. Eles achavam que eu era uma velha boba, fácil de manipular? Achavam que podiam roubar tudo que eu construí com meu suor e sacrifício? Estavam muito enganados. Eu tinha 68 anos de vida, de experiência, de lutas vencidas. Tinha criado 2 filhos sozinha depois de enviuvar. Tinha construído um negócio do zero. Tinha sobrevivido a perdas, a desafios, a preconceitos. Se Patrícia e André queriam guerra, teriam guerra. Mas dessa vez, o elemento surpresa estava do meu lado. Sequei as lágrimas, liguei o carro e dirigi para casa. Minha mente já estava trabalhando em velocidade máxima. Precisava agir rápido, mas com inteligência. Não podia deixar transparecer que sabia de nada. Precisava de ajuda, de aliados, de um plano. A primeira coisa que faria ao chegar em casa seria fazer backup daquela gravação em todos os lugares possíveis. Depois, ligaria para Marcos e para meu advogado, Dr. Rodrigo, que cuidava de meus assuntos há anos. Se minha filha queria me internar e roubar tudo, descobriria que sua mãe estava longe de ser boba. A luta apenas começara. Cheguei em casa com as pernas bambas, as mãos ainda tremendo ao abrir a porta. Minha casa, meu refúgio de 30 anos, parecia diferente naquele momento. Cada móvel, cada quadro na parede, cada objeto conquistado com meu trabalho suado, agora representava algo que minha própria filha queria roubar de mim. Tranquei a porta com cuidado. Encostei-me nela por alguns segundos, respirando fundo. Precisava manter a calma. Processar aquilo tudo de forma racional. Mas como ser racional quando descobrimos que nossa própria filha planeja nos trair da forma mais cruel possível? Fui direto para o meu quarto, sentei-me na cama que dividi com meu falecido marido por tantos anos e peguei meu notebook. A primeira coisa que fiz foi conectar meu celular ao computador e fazer backup daquela gravação em 3 lugares diferentes. No HD externo, na nuvem e num pendrive que guardei imediatamente no cofre pequeno que tenho no armário. Enquanto os arquivos eram transferidos, coloquei a gravação para tocar novamente, dessa vez prestando atenção em cada detalhe, em cada palavra. Precisava ouvir com a cabeça fria, anotar tudo, entender cada parte do plano macabro que haviam arquitetado contra mim. Sua mãe tá ficando bobinha mesmo. Não percebe nada. Vamos internar ela e vender tudo. Ninguém vai questionar. A voz de André ecoava no meu quarto vazio. Peguei um caderno e comecei a anotar tudo. Os nomes que mencionaram. O advogado corrupto,
os médicos dispostos a falsificar laudos, as estratégias, espalhar rumores sobre minha saúde mental, manipular minhas amigas, os prazos, 3 a 4 meses para completar o processo de interdição. Cada anotação era uma facada no coração, mas também era munição. Evidência. Prova concreta de que não estava imaginando coisas, de que não era paranoia de uma mulher idosa. Era real, documentado, gravado na voz deles mesmos. A casa a gente vende imediatamente. Fala que é para pagar uma clínica boa para ela, mas coloca ela numa vagabunda mesmo. Lágrimas voltaram a escorrer pelo meu rosto. Como Patrícia conseguia falar assim? Onde estava a menina doce que eu criei? Que eu ninei quando tinha pesadelos? Que eu consolei quando sofreu seu primeiro desapontamento amoroso? Em que momento ela se transformou nessa pessoa fria, calculista, capaz de jogar a própria mãe numa instituição ruim só para ficar com dinheiro? Olhei ao redor do meu quarto. As fotos de família na cômoda, Patrícia e Marcos crianças, rindo no parque. Meu casamento com João, há tantos anos. As formaturas dos meus filhos, onde eu estava tão orgulhosa, chorando de alegria. Como tudo havia desmoronado assim. Levantei-me e caminhei pela casa, cada cômodo trazendo memórias. A sala onde celebramos tantos natais, onde os netos brincavam quando eram menores, antes de Patrícia começar a distanciá-los de mim gradualmente. A cozinha onde passei incontáveis horas preparando comida, não apenas para minha família, mas para vizinhos doentes, para amigos em dificuldade. O jardim que cultivei com tanto carinho, onde cada planta tinha sua história. Tudo isso eles queriam tirar de mim. Vender como se não tivesse valor algum além do financeiro. Voltei ao quarto e ouvi a gravação mais uma vez, forçando-me a prestar atenção nos detalhes práticos, não apenas na dor emocional. Precisava pensar estrategicamente. André e Patrícia tinham um plano detalhado, executado em etapas. Eu também precisaria de um plano, igualmente detalhado, mas melhor. Vou começar a ligar para as amigas dela, dizendo que estou preocupada, pedindo para elas ficarem de olho na minha mãe. Essa parte me fez refletir sobre quem realmente eram meus aliados. Dona Carmen, minha amiga há 20 anos, acreditaria nas mentiras de Patrícia? Dona Silvia, a vizinha fofoqueira, certamente espalharia qualquer boato. Precisava proteger minha reputação, mas sem parecer paranoica ou defensiva demais. E Marcos, meu filho que morava em São Paulo, que Patrícia havia descartado como ausente e desinteressado. Ela estava muito enganada. Marcos e eu falávamos toda semana. Ele sempre perguntava se eu precisava de algo. Enviava dinheiro nas datas especiais, mesmo eu dizendo que não era necessário. Ele se importava sim. E quando soubesse do que a irmã estava planejando, ficaria chocado. Olhei para o relógio. Eram 4 da tarde de um domingo. Precisava agir, mas não podia demonstrar desespero. Patrícia esperaria que eu voltasse à casa dela para buscar o celular, e eu teria que ir, fingindo normalidade. Não podia deixá-los desconfiarem que eu sabia de tudo. Mas antes de qualquer coisa, precisava de ajuda profissional. Dr. Rodrigo, meu advogado, era homem de confiança. Ele cuidava de meus assuntos jurídicos há mais de 10 anos, desde que João faleceu, e precisei organizar a herança e a boutique. Ele saberia o que fazer, como me proteger legalmente. Peguei meu telefone fixo e disquei o celular dele. Domingo à tarde, provavelmente estaria em casa com a família, mas era urgente. Dona Beatriz, que surpresa! Está tudo bem? A voz dele soou preocupada, provavelmente porque eu nunca ligava fora do horário comercial. Dr. Rodrigo, desculpe incomodar no domingo, mas preciso muito falar com o senhor. É urgente. Poderia me receber amanhã de manhã, o mais cedo possível? Claro. Aconteceu algo grave? Pensei em como responder sem entrar em detalhes pelo telefone. Digamos que descobri algo muito preocupante sobre meus bens e minha segurança pessoal. Preciso de orientação jurídica imediatamente. Entendo. Nesse caso, posso recebê-la às 8 da manhã no escritório. Seria muito cedo? Seria perfeito. Muito obrigada, doutor. Desliguei sentindo um pouco de alívio. Amanhã cedo começaria a construir minha defesa. Mas agora precisava ligar para Marcos. Olhei para o relógio novamente. Em São Paulo, ele deveria estar terminando o almoço de domingo.
Disquei o número do meu filho mais velho, meu coração apertado. Como começaria essa conversa? Como contaria que a irmã dele estava planejando me destruir? Mãe, tudo bem? Estava pensando em te ligar hoje. A voz alegre de Marcos me fez chorar imediatamente. Marcos, meu filho. Minha voz falhou. Mãe, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Você está bem? A preocupação dele era genuína, real, tão diferente da falsa preocupação de Patrícia. Estou bem fisicamente, filho. Mas preciso te contar uma coisa muito séria. Você está sozinho? Pode falar? Estou sim. Fala, mãe. Estou preocupado. Respirei fundo e comecei a contar tudo. A desconfiança no almoço, o celular deixado gravando, a conversa terrível que ouvi entre Patrícia e André. Marcos ficou em silêncio durante toda a minha narrativa, apenas soltando exclamações ocasionais de choque e indignação. Mãe, isso é muito grave. A Patrícia enlouqueceu? Como ela pode planejar uma coisa dessas? Sua voz estava alterada, carregada de raiva e incredulidade. Não sei, filho. Não reconheço mais minha filha. E você tem essa gravação? Tenho. Já fiz backup em vários lugares. Amanhã cedo vou mostrar para o Dr. Rodrigo. Ótimo. Mãe, escuta. Vou pegar o primeiro voo para aí amanhã. Não vou deixar você enfrentar isso sozinha. A Patrícia e aquele canalha do André vão se arrepender de terem tentado isso. O apoio imediato de Marcos me fez chorar mais uma vez, mas dessa vez eram lágrimas de gratidão. Pelo menos um dos meus filhos ainda me amava de verdade. Obrigada, meu filho. Mas não faça alarde. Não pode parecer que sabemos de nada ainda. Precisamos agir estrategicamente. Tem razão. Vou comprar passagem agora e te aviso o horário. E mãe? Sim? Eu te amo. Sempre te amei. E sempre vou te amar. E nunca, jamais, deixaria alguém fazer mal a você. Vamos resolver isso juntos. Desliguei o telefone. E pela primeira vez desde que ouvi aquela gravação terrível, senti uma centelha de esperança. Não estava sozinha. Tinha Marcos, tinha Dr. Rodrigo, tinha minha própria inteligência e experiência de vida. Patrícia e André achavam que estavam lidando com uma velha ingênua e fácil de manipular. Estavam prestes a descobrir que haviam subestimado completamente Beatriz Ferreira Santos. Olhei mais uma vez para as fotos de família na cômoda, meus olhos parando na foto de Patrícia em sua formatura. Senti uma pontada de dor, mas endureci meu coração. Ela havia feito sua escolha. Escolheu o dinheiro em vez do amor, a ganância em vez da família. Agora arcaria com as consequências dessa escolha. Naquela mesma noite de domingo, ainda precisava resolver uma questão prática. Buscar meu celular na casa de Patrícia sem levantar suspeitas. Não podia deixá-los perceberem que eu sabia de tudo. O elemento surpresa era minha maior arma naquele momento. Esperei algumas horas, deixando a ansiedade passar, praticando minha expressão de normalidade no espelho do banheiro. Você consegue, Beatriz. É só buscar o celular e ir embora. Respirei fundo, peguei as chaves do carro e dirigi de volta para a casa da minha filha. Quando toquei a campainha, foi André quem atendeu. Ele sorriu com aquele jeito falso que agora eu conseguia identificar perfeitamente. Dona Beatriz, voltou para buscar o celular? Isso mesmo, André. Desculpa o incômodo. Imagina, está aqui guardadinho. Ele entrou e voltou com meu aparelho. A bateria deve ter acabado já. Estava debaixo da mesa, que lugar esquisito para deixar, né? Forcei um sorriso. Ando meio distraída ultimamente. As palavras saíram amargas da minha boca. Estava dando a eles exatamente a munição que queriam, mas era necessário para manter a farsa. Normal da idade, Dona Beatriz. Minha mãe também anda assim. Ele disse isso com tanta naturalidade, como se estivesse sendo gentil, quando na verdade estava construindo a narrativa que usaria para me destruir. Patrícia apareceu na porta da cozinha. Mãe, tudo bem? Conseguiu fazer suas coisas? Consegui, filha. Só vim buscar o celular mesmo. Amanhã tenho dentista cedo, não posso esquecer. Quer entrar, tomar um café? Não, obrigada. Estou cansada, vou para casa descansar. Despedi-me rapidamente e voltei para o carro, tremendo por dentro, mas mantendo a compostura por fora. Consegui. Eles não desconfiaram de nada. A noite foi longa e insone. Revirava-me na cama,
a gravação ecoando na minha cabeça repetidamente. Por volta das 5 da manhã, desisti de dormir, tomei um banho longo e me arrumei com cuidado. Precisava estar apresentável, lúcida, no controle total das minhas faculdades mentais quando encontrasse Dr. Rodrigo. Às 7h40 da manhã, estacionei em frente ao edifício comercial onde ficava o escritório dele. Subi no elevador com o pendrive bem guardado na bolsa, meu coração batendo acelerado. Dr. Rodrigo me recebeu pessoalmente na recepção, o rosto carregado de preocupação. Era um homem na casa dos 60 anos, cabelos grisalhos, sempre elegante e profissional. Dona Beatriz, entre, por favor. Pode deixar a bolsa na cadeira, fique à vontade. Quer um café, água? Um copo de água, por favor. Sentei-me na poltrona de couro de seu escritório amplo, decorado com estantes repletas de livros jurídicos e diplomas na parede. Ele serviu a água e sentou-se atrás da mesa, entrelaçando os dedos com expressão séria. Então, me conte o que aconteceu. Respirei fundo e comecei a relatar tudo, desde as desconfianças iniciais até a gravação devastadora. Dr. Rodrigo ouviu em silêncio absoluto, seu rosto ficando cada vez mais sério conforme eu falava. Quando terminei, ele balançou a cabeça, visivelmente chocado. Dona Beatriz, isso é gravíssimo. Conspiração para fraude, tentativa de apropriação indébita, potencialmente até estelionato. Se eles conseguissem executar esse plano, você perderia tudo. Eu sei, doutor. Por isso vim imediatamente. A senhora tem a gravação? Entreguei-lhe o pendrive. Ele conectou no computador e colocou para tocar. Fiquei ali sentada, revivendo aquele pesadelo enquanto assistia às expressões de indignação crescente no rosto do advogado. Quando a gravação terminou, ele ficou alguns segundos em silêncio, processando tudo. Isso aqui é ouro, Dona Beatriz. É prova concreta, irrefutável. A voz deles mesmos confessando o plano completo. Ele fez uma pausa. Mas preciso fazer uma pergunta importante. A senhora quer processar sua filha criminalmente ou prefere apenas se proteger? A pergunta me pegou desprevenida. Processar Patrícia criminalmente significava cadeia, ficha criminal. Por mais que ela estivesse planejando me trair, era ainda minha filha. Eu não sei, doutor. Só quero me proteger. Não quero perder tudo que construí. Entendo perfeitamente. Então vamos focar em proteção patrimonial e jurídica primeiro. Depois a senhora decide os próximos passos. Ele pegou um bloco de notas. Primeira coisa. Precisamos blindar completamente seus bens. Vou preparar documentos para transferir suas propriedades para um trust familiar, com seu filho Marcos como co-administrador. Isso impede qualquer tentativa de venda não autorizada. E minha casa? Posso continuar morando nela? Claro, o trust apenas protege juridicamente. A senhora continua tendo o usufruto vitalício. Ninguém pode tirar a casa de você ou vendê-la sem sua autorização expressa. E quanto às contas bancárias? Vamos criar uma nova conta em banco diferente e transferir a maior parte de suas economias. Deixamos apenas o necessário para suas despesas mensais na conta atual. Se sua filha tentar algum movimento, não conseguirá acesso ao grosso do patrimônio. Cada palavra dele era um alívio. Finalmente estava tomando medidas concretas para me proteger. Outra coisa crucial, Dona Beatriz. A senhora precisa fazer avaliações médicas completas, documentando sua perfeita sanidade mental. Precisamos de laudos de neurologistas, psiquiatras, geriatras. Se sua filha tentar aquele plano de interdição, teremos provas irrefutáveis de que a senhora está plenamente capaz. Posso marcar os médicos hoje mesmo. Ótimo. Vou te indicar profissionais de confiança, sérios, que não se deixam comprar. Ele anotou alguns nomes e telefones. E sobre seu filho Marcos? Ele está vindo de São Paulo hoje. Deve chegar à tarde. Perfeito. Preciso conversar com ele também. Vamos fazer uma reunião aqui, os três, para alinhar toda a estratégia. Dr. Rodrigo, tem mais uma coisa. Na gravação, Patrícia menciona um advogado e médicos dispostos a falsificar laudos. Isso não é crime também? É sim, e muito grave. Falsificação de documento público, corrupção. Se conseguirmos identificar essas pessoas, elas também responderão judicialmente.
Ele fez uma anotação. Vou contratar um investigador particular para descobrir quem são esses profissionais. Com os nomes, podemos alertar os órgãos competentes. Saí do escritório do Dr. Rodrigo 3 horas depois, com uma pasta cheia de documentos para assinar, uma lista de médicos para consultar e, pela primeira vez desde que ouvi aquela gravação, um plano concreto de ação. No caminho para casa, meu celular tocou. Era Marcos. Mãe, peguei o voo das 10, chego aí às 2 da tarde. Onde nos encontramos? Vem direto para minha casa, filho. Tenho muito para te contar. Já fui ao advogado hoje de manhã. E como foi? Promissor. Dr. Rodrigo está preparando tudo para me proteger. Mas preciso da sua ajuda em algumas coisas. Pode contar comigo, mãe, para tudo. Estou fervendo de raiva desde ontem. Como a Patrícia pôde, sua voz falhou de emoção e senti meu coração apertar. Não era apenas eu que estava sendo traída. Era toda a nossa família sendo dilacerada pela ganância de Patrícia. Conversa quando chegar, filho. Dirija com cuidado. À tarde, quando Marcos tocou a campainha, abri a porta e nos abraçamos longamente. Ele tinha os olhos vermelhos. Provavelmente havia chorado no avião pensando na traição da irmã. Sentamos na sala e mostrei a ele toda a documentação que Dr. Rodrigo havia preparado. Reproduzi a gravação mais uma vez. Marcos socou o braço do sofá com raiva ao ouvir André e Patrícia planejando internar a própria mãe numa clínica vagabunda. Ela vai pagar por isso, mãe. Vou garantir que ela pague. Filho, calma. Vamos fazer tudo certo pela via legal. Dr. Rodrigo já está cuidando de tudo. Mas ela merece cadeia. Isso é tentativa de estelionato, apropriação indébita. Eu sei. Mas por enquanto vamos focar em me proteger. Depois decidimos sobre as consequências para ela. Passamos o resto da tarde organizando documentos, ligando para os médicos da lista do Dr. Rodrigo, marcando as consultas de avaliação. Marcos assumiu o controle de várias tarefas práticas, e sua presença me deu força e conforto. Enquanto preparava o jantar para nós dois, olhei para meu filho adulto sentado à mesa da cozinha, fazendo anotações, organizando papéis, completamente dedicado a me proteger. Pelo menos um dos meus filhos ainda tinha coração, e com Marcos ao meu lado e doutor. Rodrigo cuidando da parte jurídica. Eu sabia que Patrícia e André não teriam a menor chance de executar seu plano cruel. A guerra havia começado, mas dessa vez eu estava preparada. Os dias seguintes foram uma verdadeira maratona de providências legais e médicas. Marcos ficou hospedado em minha casa e acordávamos cedo todas as manhãs com uma lista de tarefas a cumprir. Cada dia que passava, eu me sentia mais protegida, mais forte, mais preparada para quando Patrícia e André finalmente descobrissem que não conseguiriam me enganar. Na terça-feira pela manhã, tive minha primeira consulta médica com o Dr. Alberto Mendes, neurologista renomado que Dr. Rodrigo havia indicado. Marcos me acompanhou e eu estava nervosa como uma estudante fazendo prova importante, porque, de certa forma, era exatamente isso. Dona Beatriz, vou fazer uma série de testes cognitivos para avaliar suas capacidades mentais, explicou o Dr. Mendes, um senhor de meia idade com óculos e postura tranquilizadora. São testes padrão que aplicamos em pacientes para detectar qualquer sinal de demência, Alzheimer ou outras condições neurológicas. Durante 2 horas, respondi perguntas sobre datas, fiz cálculos matemáticos, memorizei listas de palavras, desenhei figuras geométricas, resolvi quebra-cabeças. A cada teste concluído corretamente, eu via o sorriso discreto de aprovação do médico. Dona Beatriz, seus resultados estão excelentes. A senhora tem capacidade cognitiva muito acima da média para sua idade. Memória perfeita, raciocínio lógico intacto, orientação temporal e espacial impecável. Ele anotava tudo em seu computador. Vou emitir um laudo completo atestando sua plena capacidade mental. Qualquer alegação de demência ou incapacidade seria completamente infundada. Saí daquele consultório com o peito estufado de orgulho. Não estava ficando bobinha, como André havia dito. Estava mais lúcida do que nunca. Na quarta-feira, foi a vez da psiquiatra, doutora Helena Costa. Ela conduziu uma entrevista profunda sobre minha saúde mental, histórico familiar, capacidade de tomar decisões.
A senhora está passando por algum estresse emocional no momento? Ela perguntou com gentileza. Decidi ser honesta. Estou, doutora. Descobri que minha filha está planejando me internar falsamente e roubar meus bens. É devastador emocionalmente, mas não afeta minha lucidez. Compreendo perfeitamente. E como a senhora está lidando com essa situação? Tomando medidas legais, protegendo meu patrimônio, agindo racionalmente em vez de emocionalmente. Ela sorriu. Isso demonstra excelente capacidade de julgamento e tomada de decisão. Muitas pessoas entrariam em pânico ou negação. A senhora está agindo com maturidade emocional excepcional. Mais anotações no prontuário. Vou emitir laudo atestando sua plena capacidade mental e emocional para administrar sua vida e seus bens. Enquanto eu cuidava das avaliações médicas, Marcos e Dr. Rodrigo trabalhavam na blindagem do meu patrimônio. Na quinta-feira, nos reunimos os três no escritório do advogado para assinar os documentos finais. Dona Beatriz, preparei aqui a constituição de um trust familiar, doutor. Rodrigo explicou, mostrando papéis impressos. Sua casa e suas economias serão transferidas para esse trust, do qual a senhora é a beneficiária vitalícia. Marcos é co-administrador, o que significa que nada pode ser vendido ou transferido sem autorização de ambos. E isso me protege como? Completamente. Mesmo se alguém conseguisse, por meios fraudulentos, uma curatela sobre você, não poderia tocar nesses bens. Eles estão juridicamente protegidos. A senhora continua morando na casa, usando o dinheiro, mas ninguém pode vendê-los ou transferi-los. Assinei cada documento com mão firme, Marcos testemunhando ao meu lado. A cada assinatura, sentia como se estivesse construindo um muro impenetrável ao redor do que era meu por direito. Agora vamos falar sobre o testamento. Dr. Rodrigo continuou. A senhora tem um testamento atual? Tenho, feito há 5 anos. Divide tudo igualmente entre Patrícia e Marcos. Sugiro que façamos um novo, considerando as circunstâncias atuais. A senhora não precisa deserdar sua filha agora, mas pode estabelecer condições e proteger melhor seus desejos. Pensei por um longo momento. Parte de mim ainda tinha a esperança de que Patrícia desistisse do plano, que caísse em si e percebesse a monstruosidade que estava planejando. Mas a parte racional sabia que precisava me proteger. Quero fazer um novo testamento. Deixo 70% para Marcos, 20% para instituições de caridade e 10% para Patrícia. Apenas se ela não tiver tentado me prejudicar legalmente ou financeiramente. Se tiver tentado, esses 10% vão para a caridade também. Marcos tocou minha mão. Mãe, tem certeza? Absoluta. Ela fez sua escolha. Estas são as consequências. Doutor. Rodrigo redigiu o testamento enquanto esperávamos. E assinei tudo em cartório naquela mesma tarde, com testemunhas e reconhecimento de firma. Estava feito. Meu patrimônio estava protegido, minha sanidade mental documentada, minhas vontades registradas oficialmente. Agora, sobre as provas contra sua filha e seu genro, Dr. Rodrigo disse em nossa última reunião da semana. Tenho a gravação, os nomes mencionados, as evidências do plano. Preparei uma notificação extrajudicial que podemos enviar quando a senhora decidir confrontá-los. Também posso entrar com ação preventiva de interdição invertida. Interdição invertida? A senhora entra pedindo declaração judicial de que é plenamente capaz. Se sua filha tentar o processo de interdição depois, ele cai por terra imediatamente porque já existe decisão judicial prévia. Isso é brilhante! E tem mais. Contratei um investigador particular. Ele já identificou o advogado que sua filha mencionou, Dr. Cláudio Ferreira, conhecido por casos antiéticos. O investigador está reunindo provas de outros casos questionáveis dele. Quando confrontarmos Patrícia e André, eles não terão para onde correr. Naquela sexta-feira à noite, uma semana depois daquele fatídico almoço de domingo, sentei-me no sofá de casa com Marcos ao meu lado, tomando um chá. Mãe, você conseguiu. Está completamente protegida agora, ele disse com orgulho. Conseguimos, filho. Não teria feito sem você. Meu celular tocou. Era Patrícia. Mãe, tudo bem? Faz uma semana que não conversamos. Estava preocupada.
A hipocrisia na voz dela me deu náusea, mas mantive a calma. Estou bem, filha. Só estava ocupada com médicos, você sabe. Check-up de rotina. Médicos? Está sentindo algo? Quer que eu te acompanhe? Claro que queria. Provavelmente já estava animada pensando em conseguir acesso aos médicos, plantar sementes de dúvida. Não precisa, querida. Já fiz todos os exames. Estou ótima de saúde. Houve uma pausa breve, quase imperceptível. Que bom, mãe. Quer vir almoçar domingo de novo? Talvez, filha. Te confirmo depois. Desliguei e olhei para Marcos. Ela está ansiosa. Provavelmente quer acelerar o plano. Deixa ela tentar. Agora você está blindada. Tinha razão. Eu havia transformado minha dor e traição em ação concreta. Meus bens estavam protegidos, minha sanidade documentada, meu testamento atualizado, provas reunidas. Patrícia e André não faziam ideia da tempestade que estavam prestes a enfrentar. 2 semanas se passaram desde que protegi todo o meu patrimônio. E durante esse tempo, mantive uma vigilância discreta, mas constante sobre os movimentos de Patrícia e André. O investigador particular contratado por Dr. Rodrigo estava fazendo um trabalho excepcional, me mantendo informada sobre cada passo que eles davam. Foi numa manhã de segunda-feira que recebi a ligação dele. Dona Beatriz, tenho novidades. André marcou consulta com um psiquiatra chamado Dr. Heitor Sampaio para a próxima sexta-feira. Não é consulta para ele, é para avaliar você. Meu sangue gelou. O plano estava avançando exatamente como eles haviam mencionado na gravação. Como conseguiu essa informação? Tenho contatos na clínica. A secretária confirmou que foi André quem ligou, dizendo que a sogra estava com problemas de memória e precisava de avaliação psiquiátrica urgente. Ele já está tentando construir um histórico médico falso. E esse Dr. Sampaio? Já investiguei. Tem histórico questionável. Já respondeu a 2 processos no Conselho Regional de Medicina por laudos duvidosos. É exatamente o tipo de profissional que emitiria um laudo falso mediante pagamento. Agradeci ao investigador e liguei imediatamente para Dr. Rodrigo, relatando tudo. Ele me orientou a continuar fingindo normalidade, mas manter registro de tudo. Se eles tentarem te levar nesse médico, você vai, mas vai gravando tudo no celular, discretamente. Qualquer tentativa de indução ou manipulação durante a consulta será prova adicional contra eles. Nos dias seguintes, comecei a notar mudanças sutis no comportamento de Patrícia. Ela me ligava com mais frequência, sempre fazendo perguntas estranhas. Mãe, você lembra que dia é hoje? Terça-feira, dia 15 de outubro de 2024. Por quê? Pequena pausa de frustração na voz dela. Nada, só perguntando. E o que você almoçou ontem? Frango grelhado com salada e arroz integral. Patrícia, está tudo bem? Por que essas perguntas? Só me preocupando com você, mãe. A gente envelhece e às vezes não percebe certas coisas. Cada ligação era uma tentativa mal disfarçada de me pegar em alguma falha de memória ou confusão mental. Mas eu estava atenta, respondia tudo corretamente, mantendo minha mente afiada. O investigador também me informou que Patrícia estava circulando pelo bairro, conversando com vizinhos. Na quarta-feira, Dona Silvia, a vizinha fofoqueira que morava 3 casas abaixo, me parou na rua quando eu voltava do mercado. Beatriz, querida, sua filha esteve aqui ontem. Ela está muito preocupada com você. Fingi surpresa. Preocupada? Por quê? Ela disse que você anda esquecendo as coisas, deixando panelas no fogo, se confundindo com datas. Dona Silvia baixou a voz conspiratoriamente. É normal da idade, querida. Minha mãe também ficou assim. Senti a raiva ferver dentro de mim, mas mantive o sorriso. Dona Silvia, não sei de onde Patrícia tirou isso. Estou perfeitamente bem. Acabei de fazer check-up completo, e todos os médicos atestaram minha saúde mental excelente. Ah, mas você sabe como é. Às vezes a gente não percebe em si mesmo. Sua filha está sendo cuidadosa, querendo te proteger. Despedi-me educadamente e voltei para casa fervendo por dentro. Liguei imediatamente para Dr. Rodrigo. Ela está espalhando mentiras sobre mim no bairro. Está construindo a narrativa que mencionou na gravação. Perfeito. Isso é difamação, e temos como provar. Continue anotando cada ocorrência, cada vizinho que ela procurar.
Isso será usado contra ela. Marcos, que continuava hospedado em minha casa, sugeriu que eu gravasse minhas interações diárias, preparando refeições, pagando contas, conversando com amigas. Mãe, vamos documentar sua rotina normal. Quando chegar a hora de confrontá-los, teremos prova em vídeo de que você está plenamente capaz. Começamos a fazer isso. Pequenos vídeos diários mostrando minha rotina, cozinhando receitas complexas de memória, resolvendo palavras cruzadas, administrando minhas contas bancárias online, conversando lucidamente sobre atualidades. Na quinta-feira à tarde, Patrícia apareceu em casa sem avisar. Ela trouxe um bolo de chocolate e aquele sorriso falso que eu agora identificava perfeitamente. Mãe, trouxe seu bolo preferido. Posso entrar? Claro, filha. Sentamos na cozinha e ela começou com as perguntas de novo. Mãe, você tomou seus remédios hoje? Tomei. Pressão pela manhã, vitamina D após o almoço. E conseguiu lembrar sozinha ou precisou olhar a caixinha organizadora? Ah, então era isso. Ela estava tentando me pegar em alguma dependência de lembretes. Lembro perfeitamente, filha. Tomo os mesmos remédios há anos. Já é automático. Vi a frustração passar rapidamente por seus olhos. Ela estava tentando construir evidências de declínio mental, mas eu não cooperava. Mãe, marquei uma consulta para você na sexta-feira com um médico muito bom, psiquiatra, para fazer um check-up mental, só para garantir que está tudo bem. Lá estava, o momento que o investigador havia previsto. Psiquiatra? Filha, acabei de fazer avaliações completas com neurologista e psiquiatra há 2 semanas. Não preciso de outra. Mas esse médico é especialista em idosos, mãe. É diferente. Eu já marquei. Já paguei a consulta particular. Faça por mim para eu ficar tranquila. Olhei nos olhos dela e vi a manipulação, a falsidade, a ganância. Minha própria filha, tentando me empurrar para uma armadilha. Está bem, filha. Se é importante para você, eu vou. O sorriso de satisfação que ela não conseguiu esconder me deu náusea. Ela achava que estava vencendo, que seu plano estava funcionando perfeitamente. Mal sabia ela que cada passo que dava estava sendo documentado, gravado, registrado. Que o psiquiatra corrupto que ela escolhera já estava sendo investigado. Que na sexta-feira, quando me levasse naquela consulta, eu estaria gravando cada palavra, cada tentativa de manipulação. Patrícia foi embora animada, achando que finalmente conseguiria o laudo falso que precisava. Assim que ela saiu, liguei para o Dr. Rodrigo. Ela marcou a consulta com o Dr. Sampaio para sexta. Vou ir, mas gravando tudo. Perfeito. E Dona Beatriz? Já está na hora de pensar em quando vamos confrontá-los. Temos provas suficientes agora. Mais 1 semana. Deixa eles acharem que está funcionando. Quanto mais evidências reunirmos, mais forte será nosso caso. Desliguei e olhei pela janela. Patrícia entrava no carro, o telefone já no ouvido, provavelmente ligando para André, animada com o progresso. Ela não fazia ideia da armadilha em que estava caindo. Não sabia que cada mentira, cada manipulação, estava sendo documentada meticulosamente. A teia que ela tecera para me prender estava prestes a se fechar ao redor dela mesma. A consulta com o doutor. Sampaio na sexta-feira foi exatamente como eu esperava. Uma farsa completa. Ele fez perguntas indutivas, tentando me confundir, anotando furiosamente cada hesitação natural, como se fosse sintoma de demência. Mas eu estava gravando tudo no celular dentro da bolsa. E mantive minha postura lúcida e firme. Quando ele insinuou que eu poderia estar confusa sobre suas finanças, respondi citando cada investimento que tinha, cada conta bancária com seus respectivos saldos. Vi a frustração no rosto dele. Patrícia aguardava na recepção com ansiedade mal disfarçada. E então, doutor? Como está minha mãe? Vamos conversar no meu consultório. Só um momento. Ele disse, claramente precisando combinar a história com ela longe de mim. Quando saímos da clínica, Patrícia estava visivelmente frustrada. O médico corrupto não conseguira construir o laudo que ela queria, porque não havia nada de errado comigo. Mas eu sabia que ela não desistiria facilmente. Naquela noite, sentada com Marcos e Dr. Rodrigo em minha sala, tomamos a decisão final. Está na hora de confrontá-los.
declarei. Tenho todas as provas que preciso. A gravação original, os laudos médicos atestando minha sanidade, evidências das mentiras que espalharam no bairro, a gravação da consulta com o psiquiatra corrupto. Está na hora de acabar com isso. Como quer fazer o confronto? Dr. Rodrigo perguntou. Quero que seja pessoalmente, na minha casa. Quero olhar nos olhos dela quando revelar que sei de tudo. Marcos segurou minha mão. Vai ser difícil, mãe. Tem certeza? Absoluta. Preciso de encerramento. Preciso que ela saiba que tentou destruir a pessoa errada. No domingo pela manhã, liguei para Patrícia com o coração acelerado, mas a voz firme. Filha, preciso conversar com você e o André. É importante. Sobre minha vida, minhas coisas, meu futuro. Podia sentir a excitação dela através do telefone. Ela pensava que finalmente eu estava cedendo, que finalmente facilitaria os planos deles. Claro, mãe. Quer que a gente vá aí hoje? Hoje à noite, 7h. Vou preparar um jantar. Tenho coisas importantes para discutir sobre a casa, sobre minhas economias. Quero organizar minha vida enquanto ainda posso. A isca estava lançada. Enquanto ainda posso. As palavras mágicas que Patrícia queria ouvir, a sugestão de que eu estava reconhecendo minha suposta fragilidade mental. Mãe, que bom que está pensando nisso. Pode deixar, vamos estar aí às 7 em ponto. Quer que eu leve alguma coisa? Não precisa, filha. Só venham. E venham preparados para conversas sérias. Desliguei e respirei fundo. Marcos, que havia ouvido tudo, me abraçou. Você é uma leoa, mãe. Ela não tem chance. Passei o domingo preparando tudo meticulosamente. Não era apenas um confronto. Era uma operação estratégica. Dr. Rodrigo chegaria às 6h30. Ficaria na sala de estar. Marcos, que supostamente estava em São Paulo, surgiria no momento exato. Eu tinha a gravação pronta para reproduzir em alto volume. Todos os documentos organizados na pasta sobre a mesa. Preparei até um jantar de verdade. Lasanha, a favorita de Patrícia. Ironia cruel. Mesmo depois de tudo que ela fez, eu ainda cozinhava para ela como sempre fiz. Mas seria a última vez. Às 6h30, Dr. Rodrigo chegou com sua pasta executiva cheia de documentos. Ele revisou comigo cada passo do que aconteceria. Dona Beatriz, quando eles chegarem, você conduz a conversa como planejamos. Deixa eles ficarem confortáveis, achando que conseguiram o que queriam. Depois reproduz a gravação. Aí eu entro com a parte jurídica. E eu apareço quando? Marcos estava escondido no quarto de hóspedes. Depois da gravação, quando eles tentarem negar ou inventar desculpas, instruí. Seu aparecimento vai chocar eles, mostrar que não estou sozinha. Às 7h em ponto, a campainha tocou. Respirei fundo, alisando meu vestido elegante. Havia me arrumado propositalmente para parecer vulnerável, delicada, a vítima perfeita que eles esperavam encontrar. Abri a porta com um sorriso trêmulo ensaiado. Patrícia, André, que bom que vieram. Eles entraram com sorrisos largos, excessivamente solícitos. André até me trouxe flores. Que hipocrisia. Como vai, dona Beatriz? Está parecendo bem? Ele mentiu descaradamente. Estou cansada, filho. Cansada de muitas coisas. Deixei a frase pairar no ar, ambígua, permitindo que eles interpretassem como quisessem. Sentamos à mesa do jantar e servi a lasanha. A conversa foi superficial inicialmente. O tempo, o trabalho deles, trivialidades. Mas eu via a ansiedade nos olhos de Patrícia, a forma como ela e André trocavam olhares, esperando eu chegar ao assunto importante. Então, mãe, Patrícia finalmente não aguentou a espera. Você disse que queria conversar sobre suas coisas? Sim, filha. É que tenho pensado muito. Fiz uma pausa dramática. Vocês têm razão. Estou ficando velha. Essa casa é grande demais para mim. As responsabilidades são demais. Talvez eu precise mesmo de ajuda para administrar tudo. Vi os olhos deles brilharem de ganância e satisfação. Eles achavam que haviam vencido, que eu estava entregando tudo de bandeja. Mãe, que bom que chegou a essa conclusão. Patrícia pegou minha mão com falsa ternura. A gente só quer te ajudar, cuidar de você. Eu sei, filha. Por isso convidei vocês aqui hoje,
para acertarmos tudo. Levantei-me da mesa. Mas antes, preciso mostrar uma coisa para vocês. Algo que encontrei por acaso e que explica muita coisa. Caminhei até a sala de estar, onde Dr. Rodrigo já estava sentado com sua pasta. Patrícia e André me seguiram e pararam abruptamente ao ver o advogado. Dr. Rodrigo, o que o senhor está fazendo aqui? A voz de Patrícia tinha uma nota de pânico. Boa noite, Patrícia, André. Vim a pedido da sua mãe, para uma reunião muito importante. Eles se entreolharam, confusos, começando a perceber que algo estava errado. Sentem-se, por favor. Instruí, minha voz não mais trêmula, mas firme e controlada. Temos muito para conversar. E vocês vão querer estar sentados para o que vem a seguir. O jogo havia acabado. A armadilha estava fechada. E eles finalmente entenderiam que haviam subestimado completamente a mulher que tentaram destruir. Patrícia e André sentaram-se lentamente no sofá, seus rostos mostrando crescente apreensão. A atmosfera na sala havia mudado completamente. Não era mais o jantar familiar que eles esperavam, mas algo muito mais sério. Mãe, o que está acontecendo? Patrícia tentou manter o tom casual, mas sua voz traía nervosismo. Peguei o controle remoto e liguei a televisão, conectada ao meu celular via Bluetooth. Há algumas semanas, durante um almoço na sua casa, Patrícia, eu esqueci meu celular. Lembram? Ela assentiu devagar, confusa sobre aonde eu queria chegar. Na verdade, não esqueci. Deixei propositalmente, gravando. Apertei o play. A voz de André encheu a sala em alto volume. Graças a Deus. Pensei que ela nunca ia sair. Aquela mulher é teimosa demais. Patrícia empalideceu instantaneamente, seus olhos arregalados de choque. André se levantou num pulo. Dona Beatriz, isso é... Silêncio. Ouçam até o final. Minha voz saiu dura como aço. A gravação continuava, impiedosa, revelando cada detalhe do plano macabro. A interdição falsa, os médicos corruptos, a venda da casa, a intenção de me colocar numa clínica vagabunda, as mentiras que espalhariam sobre minha saúde mental. Sua mãe tá ficando bobinha mesmo, não percebe nada. Vamos internar ela e vender tudo. Ninguém vai questionar. As palavras ecoavam pela sala como sentenças de condenação. Patrícia estava pálida como papel, as mãos tremendo. André tentou falar várias vezes, mas eu levantei a mão, silenciando-o. A casa a gente vende imediatamente. Fala que é para pagar uma clínica boa para ela, mas coloca ela numa vagabunda mesmo. O dinheiro da venda quita nossas dívidas e ainda sobra para começarmos de novo. Lágrimas começaram a descer pelo rosto de Patrícia, mas não eram lágrimas de arrependimento genuíno. Eram lágrimas de pânico por ter sido descoberta. Quando a gravação terminou, o silêncio na sala era ensurdecedor. Desliguei a televisão e me virei para eles, meus olhos fixos em minha filha. Então, Patrícia, ainda vai dizer que está preocupada comigo? Que só quer me ajudar? Mãe, eu posso explicar. Sua voz saiu estrangulada. Explicar o quê? Que estava planejando me roubar? Me internar à força com laudos falsos? Destruir minha vida para pagar suas dívidas? Minha voz estava controlada, mas cada palavra carregava o peso de toda a traição. André tentou uma última cartada. Dona Beatriz, isso foi tirado de contexto. Nós estávamos apenas... Apenas o quê, André? Dr. Rodrigo interveio, sua voz profissional e fria. Apenas planejando fraude, estelionato, falsificação de documentos, porque é exatamente isso que eu vi nessa gravação. Ele abriu sua pasta e começou a dispor documentos sobre a mesa de centro. Vejam aqui. Laudos médicos atestando a plena capacidade mental de Dona Beatriz, emitidos por neurologista, psiquiatra e geriatra renomados. Aqui, a gravação da consulta com o Dr. Heitor Sampaio, onde ficou evidente a tentativa de induzir diagnóstico falso. Aqui, depoimentos de vizinhos sobre as mentiras que vocês espalharam. Patrícia estava soluçando agora. Mãe, me desculpa. A gente está desesperado, com tantas dívidas. E você achou que a solução era destruir sua própria mãe? Minha voz quebrou pela primeira vez. Eu que te criei sozinha, que trabalhei em 2 empregos para te dar educação, que sempre estive ao seu lado em cada dificuldade.
Eu sei, mãe, eu sei. Foi um erro terrível, Não foi erro, Patrícia. Erro é algo acidental. Isso foi calculado, premeditado, cruel. Vocês planejaram cada detalhe de como me destruir. Foi nesse momento que a porta do quarto de hóspedes se abriu e Marcos saiu, seu rosto carregado de raiva e decepção. Patrícia deu um grito de surpresa. Marcos? Mas você está em São Paulo. Estou aqui há 3 semanas, irmã. Desde que nossa mãe me contou sobre seu plano nojento. Ele caminhou até ficar ao meu lado, uma demonstração clara de lealdade. Como você pôde, Patrícia? Como teve coragem de planejar algo assim? André tentou se defender. Marcos, você não entende a situação financeira que estamos... Não me interessa. Marcos praticamente gritou. Nada, absolutamente nada, justifica o que vocês planejaram fazer com nossa mãe. Doutor. Rodrigo retomou o controle da reunião. Bem, agora que as emoções foram colocadas para fora, vamos à parte prática. Patrícia, André, vocês têm 2 opções. Ele colocou 2 documentos na mesa. Opção 1. Aceitem esta notificação extrajudicial. Reconheçam o que fizeram. Comprometam-se a nunca mais se aproximar de Dona Beatriz ou tentar qualquer ação legal contra ela. Em troca, ela não entrará com processo criminal contra vocês. E a opção 2? André perguntou, sua voz quase inaudível. Opção 2. Recusem este acordo e amanhã de manhã protocolo ação criminal por tentativa de estelionato, falsidade ideológica, difamação e associação criminosa. Com as provas que temos, vocês terão condenação garantida. André, descobrimos que você tem dívidas não declaradas e está respondendo a processo trabalhista. Isso pesará contra você. E o Dr. Heitor Sampaio e o advogado Cláudio Ferreira também serão processados como coautores. Patrícia estava tremendo convulsivamente. Processo criminal? Mãe, por favor. Você fez sua escolha quando planejou me destruir. Respondi firmemente. Agora eu faço a minha. Dr. Rodrigo continuou. E para que saibam, o patrimônio de Dona Beatriz já está completamente protegido em trust familiar, com Marcos como co-administrador. Mesmo que conseguissem uma interdição, o que é impossível com os laudos que temos, não teriam acesso a nada. A casa não pode ser vendida. As contas estão bloqueadas para terceiros e há novo testamento registrado em cartório. André passou as mãos pelo rosto, finalmente entendendo a magnitude do desastre. Eles não apenas haviam sido descobertos, haviam sido completamente derrotados em seu próprio jogo. O que vocês decidem? Dr. Rodrigo perguntou. Tem 5 minutos para escolher. Olhei para minha filha, a menina que criei, que amei incondicionalmente, que agora era uma estranha capaz das maiores crueldades. Parte de mim ainda doía. Ainda esperava que ela demonstrasse arrependimento genuíno, mas a parte racional sabia que a confiança estava destroçada irreparavelmente. A decisão deles determinaria se enfrentariam apenas o exílio familiar ou as consequências criminais de suas ações. O relógio na parede marcava cada segundo do silêncio tenso, enquanto aguardávamos a resposta. Os 5 minutos de silêncio pareceram uma eternidade. Patrícia olhava entre mim, Marcos, Dr. Rodrigo e André, seu rosto um retrato de desespero. André, por sua vez, havia se levantado e caminhava nervosamente pela sala, as mãos tremendo visivelmente. Nós vamos assinar o acordo. Patrícia finalmente sussurrou, sua voz embargada. Mãe, por favor, me perdoa. Eu nunca... Nunca o quê, Patrícia? Cortei sua tentativa de desculpa. Nunca imaginou que seria descoberta? Nunca pensou que eu teria inteligência para me proteger? Não, eu nunca deveria ter concordado com isso. Ela estava soluçando agora, lágrimas escorrendo livremente. Foi tudo culpa do André. Ele me convenceu, ele disse que era a única saída. André virou-se bruscamente. Não coloca isso em mim. Você estava tão animada quanto eu com o plano. Foi você quem sugeriu colocar ela numa clínica barata. Então vocês querem colocar a culpa um no outro agora? Marcos disse com desdém. Patéticos. Os 2 são igualmente culpados. Dr. Rodrigo colocou os documentos sobre a mesa. Precisamos resolver isso agora.
Assinam o acordo ou protocolo o processo criminal? André olhou para a porta, então para as janelas, como um animal acuado procurando escapatória. Algo em sua linguagem corporal me alertou. Dr. Rodrigo, ele está pensando em fugir, avisei. Nesse exato momento, André correu em direção à porta da frente. Mas antes que conseguisse abri-la, a campainha tocou e a porta se abriu de fora. 2 policiais entraram, bloqueando a saída. André Souza? Um deles perguntou. André empalideceu completamente. Sim? Há um mandado de prisão em aberto contra o senhor. Dívidas não quitadas e apropriação indébita em processo trabalhista da empresa anterior. Por favor, venha conosco. Mandado de prisão? Patrícia gritou, levantando-se num pulo. André, o que ele está falando? O investigador que Dr. Rodrigo contratou surgiu atrás dos policiais. Dona Beatriz pediu que eu investigasse profundamente o histórico do Sr. André. Descobrimos que ele desviou dinheiro da empresa onde trabalhava há 2 anos, um processo que está correndo em segredo de justiça. O mandado de prisão foi expedido há 6 meses, mas ele estava foragido. A revelação caiu como uma bomba. Patrícia olhou para o marido com horror e incredulidade crescentes. André, você me disse que tinha sido demitido injustamente. Disse que eles inventaram acusações. Patrícia, eu posso explicar. André tentou, mas os policiais já estavam colocando algemas nele. Além disso, o investigador continuou. Descobrimos que o Sr. André tem histórico de golpes financeiros. Esta não seria a primeira vez que ele tenta se apropriar de patrimônio alheio através de fraude. Há outras 2 ocorrências em cidades diferentes, sob nomes ligeiramente diferentes. Senti meu estômago revirar. Minha filha havia se casado com um criminoso de carreira, alguém que provavelmente a manipulou desde o início para chegar até meu patrimônio. Não. Patrícia estava entrando em pânico. Mãe, eu não sabia. Eu juro que não sabia de nada disso. Ele me enganou. Os policiais levaram André, que gritava tentando se justificar. Quando a porta se fechou atrás deles, Patrícia desabou no chão, chorando convulsivamente. Mãe, por favor, você precisa acreditar em mim. Eu não sabia que ele era um criminoso. Ele me manipulou, me convenceu que aquele plano era a solução para nossos problemas. Olhei para minha filha ali no chão, destruída, e senti uma mistura complexa de emoções. Parte de mim queria acreditar que ela tinha sido manipulada, que não era completamente culpada. Mas a gravação não mentia. Patrícia havia participado ativamente do plano. Havia sugerido detalhes cruéis. Havia espalhado mentiras sobre mim. Patrícia, levanta do chão, ordenei com voz firme. Mesmo que André tenha te manipulado, você fez escolhas. Você escolheu acreditar nele em vez de valorizar sua mãe. Você escolheu a ganância em vez do amor. Eu sei, mãe, eu sei. Ela se levantou cambaleante. Mas eu estava desesperada. As dívidas, a pressão, eu não sabia o que fazer. Você poderia ter vindo até mim, pedido ajuda honestamente. Marcos interveio com dureza. Nossa mãe sempre ajudou a gente em tudo. Mas você preferiu tentar roubá-la. Dr. Rodrigo retomou o controle da situação. Patrícia, com a prisão de André, sua situação mudou ligeiramente. Podemos considerar que você foi parcialmente coagida por ele. Mas ainda assim, você participou ativamente do plano de fraudar sua própria mãe. O que vai acontecer comigo? Ela perguntou com voz quebrada. Isso depende, respondi. Você vai assinar o acordo que Dr. Rodrigo preparou. Vai se comprometer a nunca mais se aproximar de mim ou tentar qualquer ação legal. E vai aceitar as consequências do novo testamento que fiz. Testamento? Seus olhos arregalaram de medo. Dr. Rodrigo apresentou o documento. Dona Beatriz refez completamente seu testamento. 70% do patrimônio vai para Marcos, 20% para instituições de caridade. E você, Patrícia, receberá 10%, apenas se não tiver tentado prejudicar sua mãe legal ou financeiramente. Como você tentou, esses 10% também vão para a caridade. Mãe, você está me deserdando? A dor na voz dela era real, mas eu endureci meu coração. Você fez sua escolha quando planejou me destruir. Estas são as consequências. Você não terá acesso ao meu patrimônio, à minha casa,
as minhas economias. Construa a sua própria vida, com seu próprio esforço, como eu fiz. Patrícia caiu sentada novamente, mas dessa vez não era dramático. Era derrota genuína. Ela finalmente entendia que havia perdido tudo: a herança, a confiança da mãe, o respeito do irmão, e descobrira que seu marido era um criminoso. Assina os documentos, instruí, e sai da minha casa. Com mãos tremendo, Patrícia assinou cada página que Dr. Rodrigo colocava à sua frente. Quando terminou, ela olhou para mim uma última vez. Mãe, eu sinto muito. De verdade. Eu também sinto, Patrícia. Sinto por ter perdido a filha que criei. A pessoa que você se tornou, eu não reconheço. Ela saiu porta afora, curvada pelo peso das consequências de suas ações. Quando a porta se fechou, minhas pernas fraquejaram e Marcos me segurou. Você foi muito forte, mãe. Não me sinto forte, filho. Me sinto quebrada. Mas mesmo quebrada, eu havia vencido. Havia protegido tudo o que construí e provado que ninguém, nem mesmo uma filha traidora, poderia me destruir. Nos dias seguintes ao confronto, a história se espalhou pelo bairro e círculo social como fogo em palha seca. Não fui eu quem contou. Foram os próprios acontecimentos que falaram por si. A prisão de André, vista pelos vizinhos quando a viatura policial parou em frente à minha casa. Patrícia saindo visivelmente abalada. As conversas que vazaram através de conhecidos em comum. Dona Carmen, minha amiga de 20 anos, foi a primeira a aparecer na minha porta na segunda-feira pela manhã, com os olhos vermelhos e um pote de bolo caseiro nas mãos. Beatriz, pelo amor de Deus, me perdoa. Ela entrou praticamente correndo. Patrícia me procurou na semana passada, dizendo que você estava esquecendo coisas, e eu acreditei nela. Fiquei preocupada, comentei com outras pessoas. Me sinto péssima. Segurei suas mãos com gentileza. Carmen, você não tinha como saber. Ela é minha filha. Seria natural você acreditar nela. Mas eu deveria ter vindo falar contigo primeiro. 20 anos de amizade, e eu fui acreditar em fofoca em vez de ver com meus próprios olhos que você está perfeitamente bem. Ela enxugou as lágrimas. O bairro inteiro está falando. Dizem que o genro dela era criminoso, que tentaram roubar você. É verdade. Tudo é verdade. Dona Carmen me abraçou forte. Você é a mulher mais forte que conheço. Mas deve estar sofrendo tanto. Ela não foi a única. Durante toda aquela semana, vizinhos e conhecidos que haviam sido procurados por Patrícia vieram me pedir desculpas. Dona Silvia, a fofoqueira, apareceu constrangida admitindo que havia espalhado as mentiras de Patrícia pelo bairro. Eu sempre fui rápida demais para acreditar em histórias, Beatriz. Me desculpe. Já estou desfazendo tudo o que disse, contando para todo mundo a verdade. O grupo da igreja, onde eu era voluntária há anos, fez uma visita coletiva levando flores e palavras de apoio. Padre Miguel, que conhecia nossa família desde que Patrícia e Marcos eram crianças, ficou visivelmente abalado. Beatriz, estou rezando por você e por sua filha. O que ela fez foi terrível, mas ainda há esperança de redenção para todos nós. Obrigada, padre. Mas alguns danos são irreparáveis. A narrativa pública rapidamente se consolidou. Eu era a vítima corajosa que havia desmascarado um plano cruel. Patrícia era a filha ingrata manipulada por marido criminoso. André era o vilão que recebera justiça merecida. Dr. Rodrigo me informou que André havia sido condenado a 3 anos de prisão pelos crimes financeiros anteriores e ainda responderia pelo que tentou fazer comigo. O doutor Heitor Sampaio e o advogado Cláudio Ferreira estavam sendo investigados pelo Conselho Regional de Medicina e OAB, respectivamente, com base nas evidências que fornecemos. Dona Beatriz, o caso deles está sólido. Provavelmente perderão suas licenças profissionais. Dr. Rodrigo explicou durante nossa reunião de acompanhamento. Mas a consequência mais visível era o isolamento social de Patrícia. Através de conhecidos em comum, soube que ela havia perdido o emprego. A empresa não queria estar associada ao escândalo. Suas amigas a haviam abandonado, chocadas com o que ela tentara fazer. Até sua sogra, mãe de André, rompera relações alegando que Patrícia deveria ter impedido o filho de continuar no mundo do crime. Marcos,
que continuava hospedado comigo ajudando na transição, me contou que Patrícia havia tentado contatá-lo várias vezes. Ela está sozinha, mãe. Perdeu tudo: marido preso, emprego, amigos, reputação. Está morando num apartamento minúsculo que mal consegue pagar. E você? Sente vontade de ajudá-la? Perguntei, curiosa sobre a posição do meu filho. Não sei. Parte de mim ainda é irmão dela e fica com pena. Mas outra parte está tão decepcionada que não sei se consigo perdoar. O que ela tentou fazer com você foi monstruoso. Entendi perfeitamente o conflito dele. Era o mesmo que eu sentia, amplificado. Na igreja, no supermercado, na farmácia, as pessoas me olhavam com uma mistura de pena e admiração. Coitada, o que a filha fez com ela, misturado com "mas que mulher forte", não se deixou enganar. Uma tarde, recebi ligação do advogado de Patrícia. Sim, ela havia contratado um para tentar reverter o testamento. Dona Beatriz, represento Patrícia Souza. Gostaria de conversar sobre uma possível contestação da deserdação. Diga ao seu cliente que gastará dinheiro que não tem numa causa perdida. Tenho gravações, documentos, provas irrefutáveis, e ela assinou acordo concordando com tudo. Qualquer tentativa de contestação será vista como quebra de acordo. Ele desligou rapidamente. Patrícia estava tão desesperada que tentava qualquer coisa, mesmo sem chance de sucesso. O grupo de idosos que frequentava no centro comunitário me pediu para dar uma palestra sobre o que aconteceu, como forma de alertar outras pessoas sobre golpes familiares. Beatriz, você pode ajudar muita gente compartilhando sua experiência, a coordenadora sugeriu. Aceitei. Se minha dor pudesse proteger outros idosos de passarem pelo mesmo, valeria a pena transformá-la em algo útil. Na sexta-feira daquela semana, exatamente 3 semanas após descobrir a traição, olhei pela janela da sala e vi Patrícia parada do outro lado da rua, apenas observando a casa. Ela não tocou a campainha, não tentou se aproximar. Apenas ficou ali, visivelmente magra, com roupas amarrotadas. A imagem da derrota completa. Parte de mim quis abrir a porta, chamá-la para conversar. Mas a parte racional lembrou das palavras cruéis na gravação, do plano frio e calculado, das mentiras espalhadas. Fechei a cortina. As consequências das escolhas de Patrícia estavam apenas começando, e ela teria muito tempo para refletir sobre como destruir a própria vida por ganância. 3 meses depois do confronto, em janeiro de 2025, acordei numa manhã ensolarada em meu apartamento novo em São Paulo, a poucos quarteirões da casa de Marcos. A decisão de me mudar não havia sido fácil. Significava deixar para trás 30 anos de memórias, amigos, a casa que construí com tanto esforço. Mas também significava um recomeço, longe do peso emocional que cada esquina daquela cidade carregava. Marcos me ajudara a encontrar um apartamento perfeito, 2 quartos, varanda com vista para um parque, numa região tranquila, mas vibrante de São Paulo. Não vendi minha casa antiga. Ela continuava protegida no trust familiar, alugada para uma família adorável. A renda do aluguel complementava confortavelmente minha aposentadoria. Bom dia, mãe. Trouxe pão quentinho para o café. Marcos tocou a campainha naquela manhã de sábado, como fazia todo fim de semana. Ele trazia a neta dele, minha primeira bisneta, Sofia, uma bebê de 8 meses que se tornara a luz da minha vida. Vovó Bia, Sofia balbuciava, estendendo os bracinhos para mim. Segurei aquela criança no colo e senti meu coração se encher de uma felicidade que não sentia há meses. Aqui, em São Paulo, perto de Marcos e sua família, eu estava reconstruindo não apenas minha vida, mas minha capacidade de confiar e amar novamente. Mãe, confirmou a palestra de terça-feira no centro comunitário? Marcos perguntou enquanto preparávamos café juntos. Confirmei. Será a 5ª palestra esse mês. Nunca imaginei que minha história teria tanto impacto. Desde que comecei a falar publicamente sobre o que aconteceu, fui contatada por diversos grupos de idosos, centros comunitários e até programas de televisão locais. Minha história tocava as pessoas, não apenas pela traição familiar, mas pela forma como me protegi, como agi com inteligência e coragem. Na terça-feira,
Diante de uma plateia de mais de 100 idosos no Centro de Convivência da Terceira Idade, contei minha história mais uma vez. Cada vez que falava, ficava mais fácil. A dor se transformava em propósito. Eu poderia ter sido mais uma vítima de golpe familiar, disse ao microfone, olhando para todos aqueles rostos atentos. Mas tomei medidas para me proteger. E hoje estou aqui para dizer: confiem em seus instintos. Se algo parece errado, provavelmente está errado. Documentem tudo. Protejam seus patrimônios. E lembrem-se, amor familiar verdadeiro não pede para você abrir mão de sua autonomia. Após a palestra, fui abordada por dezenas de pessoas. Uma senhora de 72 anos, Dona Amélia, me abraçou com lágrimas nos olhos. Minha filha está fazendo a mesma coisa comigo, tentando me convencer que estou confusa, que preciso assinar papéis. Mas depois de ouvir sua história, vou procurar um advogado amanhã mesmo. Ajudei Dona Amélia com o contato do Dr. Rodrigo, que agora estava se especializando em proteger idosos de golpes familiares. Minha experiência estava salvando outras pessoas de passarem pelo mesmo sofrimento. A Secretaria do Idoso da cidade me convidou para participar de uma campanha de conscientização. Meu rosto apareceu em cartazes por toda São Paulo. Beatriz, 68 anos, desmascarou o golpe familiar. Você também pode se proteger. Não era sobre vingança ou orgulho. Era sobre transformar trauma em prevenção, dor em proteção para outros. Uma noite, enquanto jantava com Marcos e sua esposa Carolina, meu celular tocou. Era um número desconhecido, mas eu atendi. Alô? Mãe. A voz de Patrícia, quebrada, vinha do outro lado. Por favor, não desligue. Fiquei em silêncio, meu coração acelerado. Eram 3 meses sem qualquer contato. Eu só queria dizer que vi você na TV, na campanha da Secretaria do Idoso, e que estou orgulhosa de você. Ela estava chorando. Sei que não tenho direito de dizer isso. Sei que estraguei tudo. Mas você sempre foi a mulher mais forte que conheci. E eu fui burra demais para valorizar isso. Patrícia? Não, deixa eu terminar. Estou em terapia. Consegui um emprego novo, modesto, mas honesto. Estou pagando minhas dívidas aos poucos. Divorciei-me do André oficialmente. E todos os dias acordo com o peso do que fiz. Sua voz era pura dor. Não estou pedindo perdão, mãe. Sei que não mereço. Só queria que soubesse que você venceu. E que eu perdi não apenas a herança, mas algo infinitamente mais valioso. Você. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Patrícia, o que você fez foi imperdoável. Mas parte de mim, ainda torce para que você encontre seu caminho. Obrigada, mãe. É mais do que mereço ouvir. Cuide-se. E continue ajudando outras pessoas. Pelo menos assim, minha traição serviu para algo positivo. Ela desligou antes que eu pudesse responder. Olhei para Marcos, que havia testemunhado a ligação. Ela parecia diferente. Sofrimento muda as pessoas, mãe. Às vezes para melhor. Naquela noite, deitada em minha cama, refleti sobre tudo o que acontecera. Havia perdido uma filha, mas ganhado liberdade e propósito. Minha história estava ajudando centenas de idosos a se protegerem. Meu relacionamento com Marcos estava mais forte do que nunca. Eu tinha uma bisneta adorável e uma nova vida em São Paulo. Não era o final que imaginara para minha história, mas era um final de recomeço, de dignidade, de justiça. Patrícia ficara sozinha, enfrentando as consequências de suas escolhas. Talvez um dia pudéssemos reconstruir algo, não o que tínhamos antes, pois isso estava morto, mas talvez algo novo, construído sobre arrependimento genuíno e perdão cauteloso. Mas por enquanto, eu estava vivendo minha vida plenamente, provando que aos 68 anos uma mulher pode recomeçar, pode ser forte, pode transformar traição em triunfo, e que sabedoria e experiência sempre vencerão ganância e traição. Fechei os olhos e dormi em paz, sabendo que havia vencido não apenas a batalha contra aqueles que queriam me destruir, mas também a batalha mais importante, a de manter minha dignidade e meu propósito intactos.